Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aqui dessa vez remotamente, né, para fazer essa aula aí da disciplina de Introdução à Computação. Então essa semana aí, por conta desses casos aí, né, do coronavírus, a gente vai fazer remotamente o conteúdo. Então eu resolvi gravar essas videoaulas, né, para apresentar a parte teórica da disciplina que a gente veria, né, nesta semana. E como eu falei aí no aviso que eu mandei para vocês no dia, a gente vou tentar também fazer uma live com vocês, talvez na sexta-feira de manhã, ainda vou confirmar, tá? Mas para vocês tirarem dúvidas a respeito da aula que a gente vai ver nesta de hoje, tá? Então, dúvidas que vocês tenham, por favor, anotem. E aí na nossa live eu só vou estar disponível para tirar dúvida mesmo, tá bom? Então, pessoal, vamos relembrar aqui o que a gente viu na última aula, né, que foi na sexta-feira. Nós vimos um primeiro exemplo, né, de programa que calcula a média de 5 alunos. Então, este foi o programa que a gente desenvolveu. Então, com base nesse programa, a gente já viu vários conceitos, como início e fim aqui do programa, a inclusão de bibliotecas que é necessário para a gente poder usar algumas funções da linguagem C, por exemplo, a stdio.h é uma biblioteca que a gente usa para quando a gente quer usar a função printf. A função printf é usada para imprimir algum texto na tela. Também vimos o formato, né, desta função, né? Então, inicialmente a gente tem aqui entre aspas o texto que a gente quer imprimir na tela. Quando a gente quer imprimir o valor de uma variável, nós utilizamos o %f ou %d. Tem vários outros também, né? %c para caractere, etc. Tá? E aí a variável, né, que a gente quer imprimir o conteúdo dela, a gente coloca depois da vírgula dentro lá do printf, tá? A gente viu também declaração de variáveis, tá? Então sempre vai ser lá o tipo da variável e o identificador para cada uma dessas variáveis, tá? Então, por exemplo, aqui nesta linha nós estamos declarando 5 variáveis chamadas de N1, N2, N3, N4, N5 e mais uma aqui que é a média, tá? Depois, nessas 5 linhas de baixo, nós estamos atribuindo valores para cada uma dessas variáveis. Então, lembrando que esse sinal de igual que está aqui, em linguagem C, isso é atribuição, tá? Então, o que está do lado esquerdo recebe o que está do lado direito, tá bom? Isso é importante também nessa ordem, tá? Então, sempre o que está do lado esquerdo vai receber o que está do lado direito. Depois, aqui embaixo, nós fazemos a soma dessas 5 variáveis e depois dividimos essa soma por 5. Tá? E aí esse parênteses aqui é importante porque eu comentei com vocês sobre a precedência de operadores também, né? Onde o sinal de dividir ele tem importância maior do que o sinal de mais. Então, se a gente tivesse colocado algo assim, né, sem o parêntese, então nesse caso aqui ele iria dividir N5 por 5 e depois somar com N1, N2, N3, N4. Tá? Então, como a gente não quer isso, a gente usa o parênteses para ele fazer a soma primeiro antes da divisão, tá bom? Então esse aqui foi o nossa primeiro exemplo, tá, de calcular a média de 5 números. E aí na aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos mais teóricos em relação ainda a esse programa, tá? E aí vamos lá, né? Deixa eu começar aqui, ó. Bom, deixa eu passar aqui algumas coisas que a gente já viu. Olha só, então isso aqui a gente já viu.
aqui o início e o fim de um algoritmo, né? No caso da linguagem C é com main, né? Main, abre e fecha parênteses, abre chave, e no final a gente fecha a chave. Aqui dentro a gente vai ter as instruções, certo? Os tipos de dados a gente já começou a ver também. Eu tinha comentado com vocês que os tipos de dados servem para a gente determinar o tipo de uma variável e a gente pode usar também para constantes, tá? Então mais para frente eu vou falar para vocês sobre constantes em linguagem C. A princípio a gente vai aí trabalhar com variáveis, que é o que mais é usado normalmente, tá? A diferença é que constante a gente vai atribuir um valor que não pode variar. A gente atribui uma única vez e esse valor nunca muda. E a variável você pode atribuir vários valores, um por vez, né, logicamente, para uma variável. Tá? Então, um tipo de dado determina a quantidade de bytes que vão ser reservados para aquela variável e também como que esses dados, esses bytes, vão ser interpretados pelo computador. Tá? Então, por exemplo, se você tem um float, esse float vai ter uma quantidade de bytes, aí internamente o computador vai interpretar assim, uma primeira parte é usada para inteiro e outra parte é usada para parte flutuante. Tá bom? A gente tem alguns tipos primitivos da linguagem C. Então, por exemplo, nós temos o tipo int, que é para representar números inteiros, números reais, que a gente usa a palavra-chave float, né, que é para quando a gente tem valores após a vírgula, né, o ponto, né. Temos também dados que são literais, como caracteres, que a gente usa a palavra-chave char. No caso da linguagem C, a gente não tem a string, tá? O que é uma string? É uma sequência de caracteres, tá? Então existem algumas linguagens que disponibilizam o tipo string, tá? Então, por exemplo, Java é uma linguagem que disponibiliza um tipo string e você pode usar esse tipo diretamente. Na linguagem C, a gente não consegue fazer isso, tá? A gente tem que usar vetores para trabalhar com strings, tá bom? Então isso também mais para frente a gente vai ver com calma, tá? Também temos dados lógicos que vão adotar apenas dois valores, que é verdadeiro ou falso, né? Ou true e false. Também na linguagem C a gente não tem um tipo específico para dado lógico, tá? Então o que a gente faz normalmente é usar um inteiro para representar o valor zero ou um valor diferente de zero. Então, no caso, o valor zero, em linguagem C, isso daqui é adotado como falso, e alguma coisa que seja diferente de zero é adotado como verdadeiro, tá? Verdadeiro. Tá? Então isso aqui também é importante, tá? Isso aqui a gente vai ver bastante com com bastante frequência ao longo do curso. Então, dados lógicos, a gente usa um int, tá? E aí, se você quer falar que é verdadeiro ou falso, é apenas se ou é zero é falso ou diferente de zero é verdadeiro, tá bom? Então aqui tá os tipos básicos, tá? Na linguagem C, ó, temos o char. Lembrando sempre que char a gente usa aspas simples para representar o caractere, tá? Então, por exemplo, eu quero o caractere A, a gente usa aspas simples e o caractere ali dentro. Tipo inteiro, que está aqui. Tipo float, tá? Com ponto aqui, né? Ponto e casas decimais. A gente tem também o tipo double, tá? Quando a gente quer representar números reais com alta precisão,
que quer dizer alta precisão? Que vai ter várias casas aqui depois do ponto, tá? Então, a gente usa o tipo double, que no caso da diferença entre o float e o double é que o double vai ocupar mais bytes lá na memória, e com isso a gente consegue representar um número com maior precisão aqui, tá? Então, se você quiser usar um tipo flutuante e não tem tanta precisão, você usa um float porque vai ocupar menos bytes na memória. Agora, se você quer com mais precisão, você usa um double, tá? Também tem um outro tipo que é o tipo void, tá? Que ele não tem um valor, ele não especifica um tipo definido, tá? Então, isso daqui a gente vai ver depois com mais calma quando e onde usar esse tipo void, tá bom? Beleza. Então, as variáveis, como a gente já viu, né, corresponde ao endereço de memória, onde o conteúdo pode variar ao longo do programa, tá, da execução do programa. Então, essa variável pode assumir vários valores, mas apenas um valor de cada vez, tá? Isso é também importante. Se você fizer, por exemplo, int x, né? Fizemos aqui a declaração de uma variável do tipo int. Se a gente fizer x recebe 2, beleza, né? Na sua memória você vai ter lá 2 no espaçozinho correspondente à variável x. Se logo depois você fizer x recebe 3, então esse valor aqui ele vai ser sobrescrito para o valor 3. Tá? Então a gente não consegue armazenar mais do que um valor em uma variável ao mesmo tempo. Beleza? Bom, aí a gente também tem que falar um pouquinho sobre os identificadores de variáveis, tá? Que no caso o nome, tá? Esse nome aqui que a gente vai dar aqui para as variáveis, tá? Então existem algumas regras que são necessárias que a gente siga para que o programa funcione, que ele compile normalmente, tá? Então, a gente tem aqui que identificadores podem ter vários caracteres. Em C, apenas os 31 primeiros caracteres são considerados, tá? O primeiro caractere ele pode ser apenas uma letra ou um underscore. O que quer dizer isso? Que a gente pode declarar uma variável assim, ó, tipo int x, isso é ok. Podemos fazer, por exemplo, int x9 também é ok. Mas a gente não pode, por exemplo, fazer isso daqui, ó, int 9x, tá? Isso aqui está errado, isso não pode, tá? Isso pode, isso aqui não pode. Por quê? Porque esse primeiro caractere que está aqui, ele pode ser apenas um literal, quer dizer, de A a Z, ou de A maiúsculo a Z maiúsculo, ou começando com um underscore, tá? Underscore é o sinalzinho hífen que fica para baixo, né? Não é o menos, tá? É o underscore, tá bom? O restante do nome pode conter letras, dígitos e underscore, então aí tudo bem, né? Você pode usar outras letras, dígitos e até o underscore, porém a gente não pode usar caracteres especiais, como por exemplo asterisco, parêntese, circunflexo, tá? Cifrão. Então esses caracteres aqui a gente não usa em nomes de variáveis, tá? Então apenas letras, dígitos e o próprio underscore, tá? E a gente tem algumas palavras reservadas que também não podem ser utilizadas como identificadores, como essas que estão aqui, tá? Então a gente tem palavras que são próprias da linguagem C, que não podemos usar elas como nomes de variáveis, tá? Então, por exemplo, auto, double, float, int, sizeof, if, tá? Então, são palavras que, se você tentar usar elas para nome de variável, não vai compilar,
tá bom? Então aqui está a declaração, né, a forma geral para a declaração de variáveis, tá? Então a gente já fez isso também, né? Aqui a gente tem, por exemplo, alguns exemplos. Bom, então um exercício aqui para a gente fazer, né? Ó, então declare variáveis para os seguintes dados de uma pessoa: a altura, a idade, o peso e se a pessoa é fumante ou não. Então, pessoal, vou dar dê um pause aí no vídeo e tentem fazer esse exercício. E assim que vocês terminarem, vocês dão play de novo aí para ver a resposta. Tá? Mas é importante aí que vocês tentem fazer antes de saber direto a resposta, tá? Bom, beleza. Então vamos lá, né? Então a gente tem esse exercício. Vamos criar aqui o nosso um programa, né? Eu vou chamar esse programa de pessoa.c, tá? Vamos lá. Então, pessoal, eu tinha comentado com vocês na última aula que no caso do Code Blocks, ele já cria um modelinho aqui de código-fonte. Aqui, como eu estou fazendo em editor simples, tá? Então, não tem esse modelinho, então a gente tem que criar aqui no zero. Lembrando sempre que a gente começa com algumas declarações inicialmente aqui em cima, como, por exemplo, a inclusão de bibliotecas que vão ser usadas ao longo do programa. Então, por exemplo, o stdio é para função printf. Aí a gente tem o início do programa, que é com o int main, abre e fecha parêntese e abre chave, tá? Depois aqui o fecha chave é finalizar aquele programa, né? Bom, e então vamos lá, né? Aqui a gente quer fazer a declaração de algumas variáveis. Então, por exemplo, eu quero declarar a altura de uma pessoa. Então, a gente sabe que a altura tem que ser um ponto flutuante, certo? Que você tem lá 1,80, 1,82, 1,70. Então, você precisa da casa decimal. Então, a gente usa o tipo float, tá? Ou, se você quiser usar o double, você pode, não vai ter problema, mas o problema é que a única questão é que no caso do double você vai ocupar mais memória, mais espaço na sua memória, tá? Bom, temos o tipo float para altura, faltou o identificador desta variável, então eu posso simplesmente colocar altura. Tá? Se você quiser, por exemplo, colocar float A, você pode também, aí A seria de altura, underscore altura você pode também. Só você não pode fazer por usar alguma coisa que seja diferente de underscore e letra, tá? Então, por exemplo, se eu fizer 4 altura, já não dá, não pode, tá? Então, sempre começa com underscore ou alguma letra de A a Z, tá? Então, altura, por exemplo, é possível. Você não pode fazer também, tipo, alt, tracinho, ura, tá? Isso aqui também, o hífen também é um caractere especial que não permite que você faça isso. Por outro lado, você poderia fazer assim, ó, alt, underscore, ura, tá? Isso é possível, tá? Bom, temos altura, que mais? A idade é sempre inteiro, né? Então a gente usa um int, idade. O peso também é um float. Você pode declarar o peso aqui embaixo, assim, ou você pode usar a mesma declaração daquele mesmo tipo, né, float, e colocar uma vírgula aqui, peso, tá? Então também você pode fazer isso. Que mais? E aí se a pessoa é fumante ou não? No caso, é fumante ou não é fumante, é um tipo lógico, certo? Então você pode falar que, por exemplo, falso quer dizer que a pessoa não é fumante, e verdadeiro que ela quer dizer que ela é fumante. Tá? Você poderia adotar essa, essa regra, né? E aí um tipo lógico, a gente sempre, como a gente viu lá em C, a gente não tem um tipo lógico pré-definido na linguagem C, como um booleano, por exemplo, tá?
Então a gente tem que usar um inteiro. Então você pode também aqui, né, usando a mesma linha ou numa linha de baixo, que para ficar diferente eu vou fazer na de baixo, tá? E você pode colocar uma variável que te lembre o que deve ser aquele valor, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer assim, ó, um é fumante, tá? Então, quer dizer, se for verdadeira essa variável, quer dizer que a pessoa é fumante. Se for falso, quer dizer que ela não é fumante, tá? Aqui é perfeitamente possível fazer isso, tá? O underscore aqui você pode fazer. Você só não pode colocar um E assim, ó, tá? Porque isso aqui já é um caractere também especial, tá? Pela linguagem C. Então isso aqui também ele não vai deixar. Então você pode usar um EH aqui para indicar que é um E, né? Ao invés de ser um E, tá? Vamos fazer as atribuições aqui de uma pessoa qualquer, tá? Então, por exemplo, a gente pode colocar a altura igual a 1,70, 1,80, tá? Pode ser 1,80. O peso, sei lá, 73 quilos. A idade poderia ser 24 anos, tá? E se é fumante ou não, a gente pode fazer assim, ó, é fumante igual a zero, tá? Então quer dizer, a pessoa não é fumante. Lembrando que em C, tudo que é zero é falso e tudo que é diferente de zero é verdadeiro. Então, como aqui eu estou atribuindo um valor falso para a variável é fumante, então eu estou indicando aqui no meu programa que a pessoa não é fumante. Tá? Podemos fazer um printf para imprimir todos esses dados. Então eu posso colocar, por exemplo, a altura, %f, certo? Porque é um float, barra n para pular uma linha, e aqui a variável que eu quero imprimir, altura. Tá? Podemos fazer também para as outras, tá? Então aqui eu vou colocar peso, e aqui o peso. A idade é um inteiro, então aqui esse porcento não vai ser mais %f, vai ser %d, tá? Para imprimir o inteiro. E aqui eu coloco lá a idade da pessoa. E aí, se é fumante ou não, a gente até pode fazer aqui uma condição já, tá? A gente vai ter depois uma aula só sobre as estruturas de condição, mas a gente pode já usar aqui, ó. Então, se é fumante é igual, tá? Então isso aqui estou verificando, ó. Então um igual quer dizer que eu verifico se isso é igual a outra coisa, tá? Então se for zero, quer dizer, se a variável é fumante for falsa, tá? Então eu vou imprimir, por exemplo, isso daqui, ó. Então a pessoa não é fumante, barra N. Fechei, tá? E eu tenho o else, tá? Quer dizer, se não for verdadeira essa condição aqui de cima, ele entra aqui nesse else, tá? E aqui eu posso mandar imprimir o contrário, né? Que a pessoa é fumante. Pessoa é fumante, tá? Bom, esses laços aqui essas estruturas de condição, depois a gente vai ver uma aula só sobre elas, tá, pessoal? Então, se não ficar tão claro isso agora, não se preocupem, tá bom? Dou um return 0 aqui, tá? Que é o final lá do programa. Lembrando também que essas atribuições aqui em cima, ó, a gente vai ver depois também, tá? Para, por exemplo, o usuário, se ele quiser digitar esses valores durante a execução do programa, também tem funções específicas para isso, tá? Então vamos lá, deixa eu salvar. Agora eu vou compilar esse programa, tá? Então lá, lembrando, né, gente, se vocês vão estar usando o CodeBlocks, então é simplesmente clicar lá no botãozinho lá de Build, tá, o seu programa. Aqui no meu caso eu estou fazendo por linha de comando, tá? Então eu vou criar aqui
o comando para compilar esse programa, compilou, e aí ele criou para mim o executável, né, que é esse pessoa que está aqui, ó, que é um executável, tá? Então eu vou mandar executar aqui esse programa. Então tá aqui, ó, altura, peso, idade e não é fumante, tá? Se eu alterar, por exemplo, aqui para alguma coisa diferente de 0, por exemplo, 1, tá? Mandar compilar de novo, tá? Então ele vai escrever aqui é fumante, tá? Quero, por exemplo, tirar esse monte de zero aqui, ó, do lado direito, eu posso colocar uma máscara aqui entre o porcento e o F, eu posso colocar, por exemplo, ponto 1, no caso da altura, né? Peso, posso colocar também com ponto 2, por exemplo. A idade não mexe, e aí com isso a gente tem uma visualização mais enxuta, né? Mais agradável aí dos dados. Beleza? Se quiser colocar, por exemplo, assim, né? Ó, altura, tantos metros, peso, tantos quilos, idade, tantos anos, tá? Então, na verdade, você pode colocar qualquer string, qualquer texto aqui entre aspas, e tudo que tiver aqui por cento alguma coisa vai ser substituído pela variável que está depois da vírgula, tá? Então, olha só. Compilei, aqui eu rodei, tá aqui, ó, 1,8 metros, 73 quilos, 24 anos e é fumante. Tá certo? Vamos continuar então com a aula. Bom, temos também comentários. Comentários são textos que a gente pode inserir no nosso programa para facilitar a legibilidade do programa, tá? Então a gente sempre coloca barra, asterisco, e aí o texto aqui no meio e depois fecha, para fechar esse comentário é asterisco barra, tá? Então, por exemplo, que está em vermelho aqui, ó, todas essas coisas são comentários que isso aqui não vai afetar em nada a execução do seu programa, tá? Durante a compilação do seu programa, o compilador ele vai simplesmente ignorar esses textos aí do código, tá? Do código fonte. Aí algumas operações que a gente pode fazer. Então, por exemplo, a gente viu o igual, que é atribuição. Então, por exemplo, nesse caso aqui de cima, ó, x igual a y quer dizer que não é igual, né? Quer dizer que o x vai receber o conteúdo de y, tá? Então, se por exemplo, se o y aqui em cima foi declarado e inicializado com o valor 2, e depois aqui embaixo você tem x recebe y, então, depois dessa execução, tanto x como y vão ter o valor 2, tá? E aí na memória vão ser dois espaços, né? Um para o x, um para o y, e 2 e aqui 2, tá? Então não vai ser o mesmo espaço de memória, vão ser espaços diferentes. Também temos atribuições, tá? Então, por exemplo, isso daqui é uma expressão onde a gente está atribuindo para essa variável x o que estava antes nessa variável x mais o que está armazenado na variável y, tá? Então, se por exemplo você tiver x recebe 2, y recebe 3, tá? E se você fizer x recebe x mais y, o que quer dizer isso? Que na sua memória inicialmente você tem x, y, 2, 3, e quando você executa isso daqui, o que vai acontecer? X vai receber o valor anterior do próprio x, que no caso é 2, mais o conteúdo de y, que é 3.
Então ele vai fazer essa soma, 3, 4, 5, e aí o próprio x aqui vai receber o valor, esse novo valor, que é 5. Tá? Então aqui você vai substituir esse 2 aqui por 5. Tá? Então esse aqui vai ser o resultado após a execução dessas três instruções. Tá? Esse aqui é o estado da memória. X igual a 5 e y igual a 3. Tá bom? Uma maneira um pouco mais enxuta de você escrever x recebe x mais y é você fazer isso daqui, ó, x mais igual y. Tá? Então isso daqui é o equivalente. É simplesmente uma maneira mais enxuta de você escrever o que está aqui em cima. Mesma coisa se você tiver, por exemplo, x recebe x mais 3. Isso aqui é o equivalente a você fazer x mais igual 3. Tá? Então isso daqui é possível. E olha só isso com outros operadores. Com menos, com vezes, com dividir e com o porcento. Esse porcento aqui, pessoal, é o módulo da divisão, é o resto da divisão, tá? Então, por exemplo, se você fizer x recebe x módulo y e antes disso, né, se a gente tiver x recebe 3 e y recebe 2, o que ele vai fazer? Ele vai fazer 3 dividido por 2, isso aqui vai te dar 1 com o resto 1, é exatamente esse 1 aqui, que é o resto da divisão, que vai ser o resultado deste operador. Tá? Então, aqui, após a execução desta instrução, a variável x, lá na memória, ela vai ter o conteúdo 1. Tudo bem? Então, lembrando, né, pessoal, ó, porcento, esse porcento aqui é o módulo, ou, né, ou você pode chamar isso daqui de resto da divisão. Até é errado a gente falar módulo, né? Então esquece módulo, vamos chamar de resto da divisão, tá? Tudo bem? Continuando, mais alguns exemplos, ó. Então, por exemplo, x recebe 10, y recebe 5. Depois eu faço x mais igual a y. Isso aqui é o equivalente a x recebe x mais y. Então, x valia 10, y valia 5. Após essa operação, nós temos que esse valor aqui do x vai ser 15. Tá? Depois, nessa ordem aqui, a gente tem, por exemplo, x igual, recebe x menos 10. Tá? Quanto que era 10? Quanto que era x? X era 15, né? Então aqui era 15. E aí a gente vai fazer 15 menos 10, então daí o resultado daqui vai ser 5. Tá? E aí essa outra aqui é x recebe x vezes, que é o asterisco, y. Então o y valia 5, o x vale 5, então fazendo 5 vezes 5, aí o resultado final vai ser 25. Tudo bem? Beleza. Bom, pessoal, então vamos ver um pouquinho agora sobre a parte de expressões aritméticas. Então, o que é uma expressão aritmética, né? Expressão é um conjunto de operações, tá, que são feitas sobre operadores, tá, e operandos,
onde cada operador é um operador aritmético, né? E aí os operandos são constantes ou variáveis de um mesmo tipo numérico, tá? Então a gente tem operadores aritméticos, como por exemplo os operadores binários, né? Como por exemplo adição, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão, tá? Bom, por exemplo, eu posso fazer 2 mais 3 ou x mais y, tá? Então, tem os operandos, tá? E o operador aqui mais, tá? E cada operador com binário, né? Envolve dois operandos, um lado esquerdo e um lado direito. Mesma coisa para subtração, né? Lembrando que aqui você pode substituir, né, os operandos por números, tá? Ou então variáveis ou até constantes do tipo numérico, tá bom? Aqui também relembrando, tá? No caso da divisão, quando você tem a divisão entre dois números inteiros, tá? Então se você fizer um número inteiro dividido por um número inteiro, o resultado disso vai ser um número inteiro, né? Então, se você fizer 44 dividido por 3 e atribuir numa variável x, mesmo se essa variável x for declarado como um float, no final das contas o x vai ser igual a, quanto que dá? 44 por 3, né? Então 44 dividido por 3 vai te dar 14,66. Então, o resultado vai ser 14, né? Então 14, esse vai ser o resultado. Se você quisesse usar, né, a parte decimal, né, a parte em ponto flutuante aí da divisão, você teria que fazer a divisão de um número float por um outro número que pode ser inteiro, né? Eu poderia fazer, por exemplo, float dividido por inteiro, ou inteiro dividido por float, ou float por float, tá? Quando você tem, por exemplo, isso daqui, né, que são inteiros, ou até mesmo com variáveis, eu tinha comentado com vocês, né, que daria para usar variáveis, né, do tipo float, mas existe também, pessoal, um outro conceito que pode ser usado nesses casos, que é o conceito de casting. O que é o casting, né? É você fazer uma conversão ali em tempo real e momentânea daquela variável ou daquele número, tá? Então, por exemplo, eu poderia, nesse mesmo caso, né, ter a sua variável x, que é do tipo float. O x vai receber 44 dividido por 3. No caso, eu vou fazer a conversão do numerador para um float. Então, o casting consiste em eu colocar entre parênteses esse 44 e, além disso, eu colocar mais um parênteses antes aqui do número e colocar aqui dentro o float, o nome float mesmo, tá? Então, o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que eu vou primeiro resolver o que está entre parênteses, que consiste em eu converter o 44 para um número float, que vai ser, nesse caso, 44.0, e depois eu vou dividir por 3. Aqui nesse caso, então, como é um float por um inteiro, o resultado vai ser um float, que vai ser 14.66. Tá? Posso fazer a conversão também num denominador. Poderia fazer assim, ó, x recebe 44 dividido por um cast para float do número 3. Tá? Poderia fazer isso que também vai funcionar. O que eu não posso fazer é isso daqui, né? Ó, x recebe um casting do que? De 44 por 3. Isso aqui vai dar problema por quê? Porque isso aqui ele já vai fazer a divisão e a conversão para inteiro, tá? Então isso aqui vai ficar já 14 inteiro. E aí você vai tentar converter para float,
vai dar 14.0. Tá? Esse 14.0 vai ser atribuído a x. Então, nesse caso aqui já não iria funcionar. Tudo bem? Vamos lá. Aí eu tenho os operadores unários. Então, operador unário são aqueles que envolvem apenas um operando. Eu tenho o operador, por exemplo, de incremento, que é o mais mais, e tenho um operador de decremento, que é o menos menos. Eu também tenho o operador de mudança de sinal, que é o menos, né? Então, o operador de incremento, pessoal, se eu fizer, por exemplo, x mais mais ou mais x, tá? Já vou explicar a diferença entre eles, mas isso daqui é o equivalente a eu fazer x recebe x mais 1, tá? O menos, tá? Se eu fizer, por exemplo, x menos menos ou menos menos x, isso aqui é o equivalente a eu fazer x recebe x menos 1, tá? Então é o incremento ou decremento em uma unidade. Aí, pessoal, existe então, qual que é a diferença entre fazer isso daqui ou fazer isso, tá? Então vamos ver aqui um exemplo, né, ó. Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, eu vou fazer, supondo que eu tenho isso daqui, ó, x recebe 2, tá? Eu vou fazer isso daqui, ó, y recebe x mais mais. Eu tenho um segundo caso aqui, onde eu tenho a mesma coisa, ó, x recebe 2, e eu vou ter y recebe mais x. O que vai acontecer aqui, pessoal, entre as duas? O que acontece, pessoal, é que essa ordem do operador unário, tá? Se a gente colocar nesse primeiro caso, ele vai primeiro fazer a atribuição, e depois ele vai fazer o incremento, tá? E no segundo caso, ele vai primeiro fazer o incremento e depois ele vai fazer a atribuição, tá? Então, nesse caso aqui, o primeiro caso, né, o que vai acontecer? Primeiro ele vai atribuir em y o valor de x, que é 2, e depois ele vai incrementar a variável x. Então, a variável x vai ser incrementada após. Então, isso daqui é o resultado já das variáveis x e y. No segundo exemplo, primeiro ele incrementa, então primeiro ele vai incrementar essa parte aqui, né, ó, vai incrementar isso daqui. Então ele vai fazer x recebe x mais 1, que vai ser 3, e depois ele vai fazer essa segunda parte aqui, que é a atribuição. Então o y vai receber esse novo valor de x, que é 3. Tá? Isso também vale, né, para o decremento, tá? Então, o decremento também, se você fizer antes ou depois, ele vai ter essa mesma regrinha, tá certo? Ah, bom, a gente tem também um conceito de precedência de operadores, onde a gente tem essa tabelinha aqui da menor precedência para a maior precedência, tá? Então, olha só um exemplo. Se eu fizer, por exemplo, x recebe x mais y, tá? Olha só, quais são os operadores que eu tenho nessa expressão? Eu tenho o operador mais, eu tenho o operador igual. Se a gente olhar nessa tabelinha, o igual está numa precedência aqui embaixo e o mais está numa precedência lá em cima. Então, o mais tem precedência sobre o igual, sobre a atribuição. Então, primeiro ele vai somar x com y e depois ele vai atribuir esse resultado em x. Tá bom? Outro exemplo, se eu fizer assim, ó, z recebe x mais y dividido por 2.
Então, quais são os operadores? Igual, mais e divisão. Reparem que, pela nossa tabelinha, a divisão tem precedência maior sobre o mais, que tem precedência maior sobre o igual, né? Então, primeiro ele vai dividir por 2 a variável y, depois ele vai somar esse resultado em x, e por fim ele vai atribuir esse resultado em z, tá bom? Então essa aqui é o formato da como que funciona essa precedência, né? E lembrando que se você quer forçar uma determinada operação que tem precedência menor sobre outra, a gente pode usar o parênteses, tá? Então, por exemplo, supondo que nessa expressão aqui eu queira fazer primeiro somar x com y e depois dividir, eu posso fazer x recebe x mais y entre parênteses, depois dividido por 2. Como o igual, o parêntese tem precedência maior sobre todos os outros, né, sobre o mais e sobre a divisão, então você pode fazer dessa maneira. Outra regrinha também, pessoal, é o conceito de associatividade, tá? No caso, quando você tem operadores que têm a mesma precedência, como está aqui, o mais e o menos, elas estão aqui, ó, na mesma linha, né? Então, é sempre feita a associação da esquerda para a direita, tá? Então, o computador vai sempre ler aquela expressão sempre da esquerda para a direita para fazer aquele cálculo, né? Então, isso aqui seria o equivalente a você ter esses parênteses aí, né? Faz leitura, né, e resolução sempre da esquerda para a direita, tá bom? Aqui tem um exercício, então, pessoal, eu vou pedir para vocês pausarem também esse vídeo e tentar encontrar a resposta para ele, tá? Então, encontrar aí qual que seria o valor de x, y e z, quais seriam essas alternativas aqui, dado que a gente tem essas operações aqui em cima, tá? Então, tentem resolver aí, dê um pause, tentem resolver e depois a gente continua. Bom, então vamos lá, gente. Então, vamos resolver aqui esse exercício. O que vai acontecer aqui, né? Então, eu tenho três variáveis, x, y e z. Então, inicialmente, vamos desenhar aqui a memória, né? Vou fazer aqui, ó. Então, temos aqui a memória. Tenho três variáveis criadas, x, y e z, tá? Que é essa primeira linha. Aí, nessa segunda linha, x recebe 10. Então, isso aqui vai ser o valor 10. Depois, nessa segunda linha, y recebe 10. Então, o y recebe 10. Aí, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Z recebe mais x. Z recebe mais x. O que quer dizer isso daqui, pessoal? Então, a regrinha. Então, quando o operador unário está antes do operando, primeiro você incrementa e depois você atribui. Então, primeiro você vai incrementar a variável x. Então, a variável x ela vai ser atribuída o valor 11, tá? E depois você faz a atribuição. Então, o z vai receber esse valor 11, tá? Então, 11 aqui embaixo, tá bom? Olha aqui embaixo agora, ó, x recebe menos x. Então, o menos, como está aqui, é um operador unário. Então, aí você muda o sinal dele, né? Então, o que é positivo fica negativo e vice-versa. Então, aqui como é positivo, vai ser menos 11.
Aí, essa outra expressão aqui, y mais mais. Y mais mais, pessoal, é o equivalente a eu fazer y recebe y mais 1, tá? Então, a variável y vai receber 10 mais 1, vai ser 11. Tudo bem? E por fim, essa última aqui, ó. Aqui, pessoal, vou copiar aqui, ó. X recebe x mais y menos, entre parênteses, z menos menos, tá? O que quer dizer isso daí? Então, parêntese, lembrando, parêntese vai ser resolvido tudo que está entre parênteses primeiro, tá? Então, primeiro ele vai resolver isso, que é, então, mesmo o menos menos está depois do operando z, ele está tudo entre parênteses. Então, ele vai resolver aquilo lá primeiro, tá? Então, o z menos menos, inicialmente, então, o z que era 11 vai virar 10 de novo, ok? E aí, então isso aqui vai virar 10. E aí eu tenho o resultado aqui, a continuação, né, da expressão, que é x mais y menos 10. Bom, mais e menos tem a mesma precedência, então vale a regra da associatividade. Então x vale menos 11, o y vale 11, mais 11, menos 10. Então isso aqui ele vai virar zero, né? Menos 11 com 11 dá zero. Então o seu x vai receber o menos 10, tá? Que é o final ali, menos 10. Tá? Então o x vai receber menos 10. Menos 10. Tá? E o restante fica inalterado, né? Exceto pelo z, que foi alterado também para 10. Qual que é a resposta? Então, x menos 10, y 11 e z 10, letra C. Tá certo? Mais um exercício aí para vocês. Então, pausem novamente este vídeo e tentem resolvê-lo. Bom, então vamos lá mais esse exercício aqui. Então vamos lá, ó. Tenho duas variáveis, x e y. Vamos colocar na memória aqui, ó. X, y. Tenho também a e b. A, que vai receber já na declaração da variável o valor 14, tá? E b, o valor 3. Ok? Tenho também a variável z, que é um float. Z. Beleza, vamos lá. Então, primeira instrução, x recebe a dividido por b. Olha só, pessoal, a é um inteiro, 14, dividido por b, que é 3, que também é um inteiro. Quanto é 14 dividido por 3? Tá? Deixa eu abrir aqui a minha calculadora. 14 dividido por 3 vai me dar 4,66, tá? 4,66 ele só vai usar a parte inteira, né? Então x vai receber 4, tá? Então x vai ser vai ter o valor 4 ali dentro, tá? Segunda, resto da divisão por b. Então y vai receber a resto da divisão por b. Quanto é a? A é 14 módulo ou resto da divisão por 3
tá? Então o resto da divisão vai dar 2, tá? Então y vai receber o valor 2. Então y recebe 2. E a última, z recebe y dividido por x. Z então vai receber o y aqui, ó, vale 2 dividido por x, que é 4. Tá? Bom, y é inteiro, x é inteiro, certo? Então, um inteiro dividido por um inteiro, 2 dividido por 4 vai dar 0,5, só que você está desconsiderando a parte fracionária. Então, z vai ser 0. Tudo bem? Então, o z é 0, o y... Bom, vamos ver aqui, ó. X é 4, o y é 2 e aqui o z eu esqueci de colocar aqui, né? E o z é 0. Então é a letra E, essa daqui. Tá? Mas esse aqui, pessoal, vamos lá. Parem de novo o vídeo e tentem resolver. Vamos lá, ó. X tem uma variável x que recebe 2, y que recebe 3 e a variável z aqui. Tá? Então, a expressão é essa, ó, z recebe mais x menos y menos menos, ponto e vírgula. Bom, aqui, pessoal, o que vai acontecer, né? Eu tenho isso daqui, que é um operador unário, que é o incremento, tá? Incremento. Eu tenho esse outro operador aqui, que é um decremento. São operadores unários. E eu tenho o total disso, que é um operador binário, que é a subtração. Subtração, tá? Que é... Bom, o que a gente tem que lembrar, né? Daquela regrinha, tá? Regrinha de... quando o operador unário está antes do operando, você tem que resolver isso primeiro, tá? E então, você vai resolver primeiro o mais x, tá? Então, antes de qualquer coisa, tá? Então, no caso aqui, a gente vai incrementar o x para 3, e aí vamos sobrescrever aqui, ó. Vai ficar então z recebe, isso aqui eu já transformei para 3, né? 3 menos y menos menos. Agora ficou fácil, né? Então, olha só. Isso aqui é um outro operador unário. Então, segundo aquela regrinha nossa, primeiro a gente faz a operação e depois a gente faz o decremento ou incremento ali depois, tá? Então, primeiro você vai fazer 3 menos o valor atual de y e vai fazer a atribuição em z, e depois você vai decrementar o y, tá? Então vai ficar z recebe 3 menos o valor atual de y, que é 3. Tá? Então z vai receber já o valor 0. Valor 0. E depois ele vai decrementar o y. Então o y vai receber y menos 1, que vai ser 2. Tá? Então aqui o y vai receber o valor 2. Tá? Então x vai ser 3
y vai ser 2 e o z vai ser 0. Beleza? É isso aí, pessoal. Então eu vou parar aqui essa aula, né? Esse aqui seria o conteúdo da terça-feira. Já tem bastante coisa aí para vocês estudarem, né? Então daí na sexta-feira a gente eu vou ver aqui, tá? Se eu vou conseguir fazer a live na sexta. Se eu não conseguir, eu disponibilizo mais uma videoaula aí para vocês, tá certo? Então é isso aí, obrigado, né? Anotem as dúvidas e a gente vai conversando aí remotamente, né? Enquanto a gente não forem liberadas as aulas, tá bom? Então, obrigado, até mais.